Agora, no início de agosto, as ações americanas despencaram, o índice do medo explodiu. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo com a Bolsa Americana, quais são os riscos que você, investidor brasileiro, tem que ficar de olho para você aprender técnicas para você se proteger ou até lucrar nesse cenário de alta volatilidade da Bolsa Americana. Será que isso que estão falando que a Bolsa Americana está entrando numa recessão é verdade? Então vamos falar tudo sobre a economia americana e o que pode acontecer com a economia brasileira como consequência da queda lá. Vamos lá então. Esse vídeo então está dividido em duas partes, beleza? Para que você entenda com maior clareza o que está acontecendo com a Bolsa Americana. Na primeira parte, a gente vai falar sobre a saúde da economia americana, o que está acontecendo com os dados de desemprego que estão fazendo a tal da Sun Rule ficar vigorada lá nos Estados Unidos, já mostrando que pode acontecer uma grande recessão pela frente. Então, vamos falar primeiro sobre isso, os efeitos também do Banco do Japão, que fez um efeito carry trade e a Bolsa Americana caiu bastante. Vamos falar sobre os aspectos macro da Bolsa Americana. E na segunda parte, vamos falar sobre estratégias, formas que você tem para se aproveitar desse cenário rico em volatilidade, tá bom? Para você ganhar dinheiro nesse cenário e também proteger a sua carteira para você evitar um movimento muito forte, você que não quer ver aí seus investimentos caírem muito fortemente, né? Então, são essas duas partes que vamos falar a partir de agora. Primeira coisa, recessão nos Estados Unidos. Será que há uma possibilidade ou o pessoal está viajando muito na maionese? A verdade é que já faz mais de 6 meses que eu estou aqui falando com vocês no YouTube sobre a economia americana, a Bolsa Americana possivelmente estar num topo. O que isso aí significa? As ações, principalmente ações tecnológicas, estavam sendo super precificadas, ou seja, a Bolsa Americana estava cara naquele momento. E ela passou a encarecer ainda mais e nem tudo sobe para sempre, né? Então houve uma correção muito forte agora no início de agosto de 2024, então a galera já está assim, meio de olho já. Primeira coisa que a gente tem que falar é o dado de desemprego. Desemprego é um dos dados mais importantes macroeconômicos de um país. Se você vai analisar um país, tem o PIB, é o GDP nos Estados Unidos, tem o desemprego, que é importantíssimo, inflação, né? Esses aí, cara, esses três são os principais para você ver a saúde de um país, entendeu? Nos Estados Unidos, no caso agora, o desemprego, ele saiu como 4,3%, acima do esperado, que se não me engano é 4,1%, e o mercado já começou a ficar com medo de uma recessão à frente. Mas o que isso aí significa, Felipe? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho aqui na TradingView, só quero que você entenda que existe um indicador chamado The Sun Rule, beleza? Esse que está aparecendo aí na frente. Quando uma média móvel de 3 meses do desemprego, né, americano está 0,5% acima dos últimos 12 meses, significa que está no início de uma recessão. Tá? Então a Sun Rule já está indicando que está acontecendo o início de uma recessão nos Estados Unidos. Então não sou eu que estou falando, esse indicador ele é bastante confiável no sentido de que ele já previu grandes recessões aí atrás. Vou te mostrar aqui na minha tela para ficar bem didático para você. Então olha só, isso aqui que está na minha tela é os dados de desemprego ao longo do tempo. No TradingView você consegue, é o N-Rate, tá? Esses dados todos fundamentalistas macro do país você consegue ter acesso. Bom, o desemprego, né, e o N-Rate, ele está agora como 4,3%. Então, logo ali em 2023, início de 2023, estava a 3,5% do desemprego americano. Então, houve uma alta considerável aqui do desemprego, né? Mais pessoas estão procurando por emprego nos Estados Unidos e não estão conseguindo. Esse indicador, ele dá esse sentimento, né, de que os pequenos negócios não estão contratando tanto, tem empresas pequenas e médias que estão caindo, estão perdendo dinheiro, porque elas não têm acesso aos grandes capitais, igual as grandes empresas têm com juros baratos, né? Então as empresas menores elas sofrem e a maioria das empresas são pequenas. Então o desemprego ele mostra a economia real, o que está acontecendo. Então esse é o dado de desemprego, né? Está agora nesse patamar de 4,3%. E eu fiz, olha só, sempre que acontece uma retomada dessa de desemprego, geralmente vem uma crise depois. Não é à toa que a Sun Rule está muito relacionada a isso. Olha aqui em 2020, né? Quando o desemprego subiu, na verdade foi súbito, né? O aumento do desemprego foi do dia para a noite, foi uma crise muito rápida, muito acelerada, a crise do vírus, né? Então acelerou-se muito o desemprego. Aqui, por exemplo, 2007, 2008, quando o desemprego começou a subir, ninguém segurou também. Aqui em 1999, 2000 na bolha.com, também desemprego subiu muito, né? Aqui também 89, 90, que é quando aconteceu a bolha
na Ásia, no caso, no Japão. O Japão é um dos países mais caros, com o maior valor das suas ações e imóveis, né? Os imóveis continuam bem caros lá, mas não nesse nível dessa bolha, né, que foi nessa crise de 89 e 90. Então, isso aí também trouxe para os Estados Unidos, que é o grande pulmão, né, o grande centro, o coração financeiro do mundo. Se acontece desemprego lá, meu amigo, a coisa não fica legal. Então, desencadeia grande parte dessas crises que a gente consegue ver aí. Então, esse crescimento agora no desemprego, que é isso que você está vendo aqui, pode estar trazendo sim uma crise muito acentuada nos Estados Unidos. Se eu colocar o S&P, que é o índice das ações americanas, para a gente fazer uma comparação, você consegue ver claramente como é que esse aumento no desemprego, ele acarreta as crises, né? Observe como aqui, ó, o S&P foi de 3.227, né, meu editor está ressaltando ali, até 2.500, então a queda é muito grande, foi lá na pandemia. Aconteceu aqui também, olha só, 2007, 2008, quando aumentou o desemprego, o S&P, a Bolsa Americana, derreteu mais de 42%. 2000 também foi a mesma coisa, houve uma queda. Então, sempre que a gente observa que está aumentando o desemprego, a economia real, geralmente, ela está ameaçada dali para frente. Só que nem todas as ações estão caindo, tem ações que estão subindo, né? Eu sempre falo para meus alunos, você tem que ver o maior indicador para você ver uma boa ação é você ver uma ação que está lucrando, mas o preço dela está caindo, né? A famosa boca de jacaré na cotação do lucro. Isso é dica, meu amigo, dica de irmão aqui para você. Mas isso aí eu passo lá para meus alunos da nossa mentoria do Trader Raiz para ficarem antenados em possibilidade de ações que estão baratas para o momento. Então tem algumas ações que de fato estão subindo. Dá uma olhada, por exemplo, em Johnson & Johnson, o Bradesco, a Ambev, porque tem ações que estão subindo e outras estão caindo. O que está fazendo esse movimento do mercado? O mercado está passando agora pelo famoso flight to quality. Flight to quality é o seguinte, tem empresas que estão valendo muito mais no mercado do que deveriam e o mercado está batendo nessas empresas, porque o mercado já está vendo que ali na frente ela não vai dar aquele resultado todo que está sendo precificado naquela ação. A Tesla, por exemplo, estava com PL altíssimo e agora, né, o preço sobre lucro PL, né, ele vai baixando porque o mercado já está meio descrente que aquela empresa vai entregar tanto resultado, já acha que não vai entregar tanto, né? Aí, por exemplo, você consegue ver um comparativo aí das ações da Tesla e da Johnson & Johnson. Johnson & Johnson é uma empresa muito mais conservadora para você investir, tem um lucro consistente, é uma value company, né? Em que você tem ali uma maior tranquilidade do seu investimento, porque ela gera lucro ao longo do tempo e não participa de muitas bolhas de mercado. É uma empresa que só sobe ao longo do tempo. Não é recomendação, mas bate o olho nela aí e vê como é que ela ganhou, como se fosse assim, ela ganhou o dinheiro dessas empresas que estão ruins. O americano está vendendo o que está ruim e o Brasil também é um dos países que está subindo porque o nosso PL é baixo. Nós estamos baratos. Então, flight to quality tem a ver com isso, tirar do que está caro e colocar no que está barato. Outra coisa que também não pode deixar passar é o Warren Buffett, ele vendeu ações da Apple, 75 bilhões de dólares, se não me engano, de ações da Apple, acho que 50% da participação dele, logo antes desse quiprocó todo aí. Então, pelo visto, ele já estava vendendo, ele começou a tombar ali as ações da Apple, já antecipando, né, esse problema aí nas techs, né? A Apple, por mais que seja uma boa empresa, gere lucro e tal, o PL dela não tá o mais barato, né? Se não me engano, tá 30 e poucos, preço sobre o lucro. Então, ele fez essa manobra de vender parte das suas ações para se proteger numa possível queda. E logo no dia seguinte aconteceu esse quiprocó aí na Bolsa Americana, tá? Mas o que fez de fato a Bolsa Americana acentuar a queda e cair demais e o VIX disparar ao longo do tempo? Os investidores globais, eles tinham o Japão como um país que você pegava ali juros baratíssimos, já que é 0%, né? A taxa lá de você fazer um empréstimo, né? A taxa referencial no Japão era de 0%. Então, eles pegavam esse dinheiro de graça, vamos colocar assim, e investiam em outros países, por exemplo, os Estados Unidos 5,5%, ali na taxa referencial dos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, né, com seus 10,5%. Só que o Banco do Japão, ele anunciou que ia subir os juros de 0% para 0,25%. Né? Isso fez a moeda japonesa mexer muito. Então, tinha muita gente, né? Muita gente fazendo o famoso carry trading, né? Que eles estavam pegando esse dinheiro de graça e investindo em outros países, até nas techs americanas. Isso fez algumas posições serem revertidas assim rapidamente. Dá para ver que tinha grandes fundos fazendo isso e eles tiveram que sair vendendo adoidado
tiveram margin call e a coisa foi disparando. E o VIX ele chegou a subir muito, quase a níveis de 2020. Então, encenou-se, vamos colocar assim, como se fosse uma crise já de imediato acontecendo. Eu entendo que a economia americana está começando, né, a ter uns sinais aí de problema à frente. Mas que agora, início de agosto, com a queda e o VIX disparando, etc e tal, já é o meio da crise? Não é bem assim. Estude a história do mercado que você vai entender que as crises não são assim tão imediatistas. Elas demoram um tempo para acontecer e quando acontecem, acaba que os efeitos também demoram um pouco mais para ir embora. Então tem que ficar muito atento nisso para você se aproveitar desses movimentos de mercado. Olha só, então isso aqui que você está vendo na minha tela, o índice do medo. Olha como é que ele chegou, né, o VIX, famoso VIX. Ele chegou no nível aqui, ó, de 66 dólares o índice do medo, né? Então se você colocar ele para trás, você consegue verificar que não é muito comum ele chegar nesse patamar. E aí você consegue verificar as crises, entendeu? Aqui, por exemplo, em 2020, aconteceu dele chegar ali ao nível de quase 90, 83 chegou o VIX. Todo investidor olha o VIX para você ver se o mercado está sendo irracional ali, né, na venda de ações, está desesperado. É o índice do medo, basicamente, dos investidores, né? Porém, fora esses momentos de crise, realmente uma coisa já acontecendo na economia americana, está relacionado ao mercado americano, a gente consegue estar verificando que já aconteceram esses spikes aqui menores, em que chegou-se muito próximo do nível em que chegou agora, nos 60. Então, é comum acontecer uns spikes desses de volatilidade, tem a ver com movimentos macro muito forte, como esse caso aí, por exemplo, do Japão, que eu te falei, né? E geralmente ele também consegue estar sinalizando claramente as crises, ó, 2008, 2020, igual eu te mostrei. Sempre que o VIX dá uma estourada, a gente consegue verificar um spike na volatilidade muito forte, né? Que dos anos aqui para trás ele não tem tanta liquidez, mas a gente consegue ver as crises, os momentos em que o mercado está com medo, né? Para quem participa da nossa mentoria Fortuner, a gente falou desse ETF que você consegue estar negociando na Bolsa Americana, né? O famoso VXX, né? Nesse dia aqui, justamente no dia 5 de agosto, o VXX chegou no auge ali do valor dele, ou seja, estava precificado muito acima do natural, né? O mercado estava imaginando que aconteceu um apocalipse zumbi. Só que não é bem assim, né? O mercado, ele funciona no pêndulo. Sempre que o pêndulo está muito para um lado, o mercado está com muito medo. Isso você consegue ver no VIX ou no VXX, que é um ETF que você consegue negociar. Isso fica bem claro para você. Você fica com alta probabilidade ao seu lado. É isso que você, trader, investidor, isso que você precisa, meu companheiro. Não adianta ficar fazendo trade mequetrefe para lá e para cá, acho que vai subir não sei o que, vai cair um pouquinho. Você tem que ter probabilidade ao seu favor se você quer levar isso aí ao longo dos anos, a sua atividade, né? Então eu fiz aqui uma compra de put nesse momento aqui, em que o VXX estava aqui em cima, né? E ele já deu uma derretida muito forte. E a economia, caso volte tudo ao normal e as empresas voltem a lucrar num curto intervalo de tempo que seja, o VIX ele cai. Então você já consegue sair da sua posição. E eu fiz essa posição lá no dia, se não me engano, no dia 6 e desmontei já no dia 7. Então foi um trade bem rápido de ser feito, né? Esses trades de volatilidade, geralmente, eles são muito acelerados. Sempre de olho no VIX. Quando o VIX ele explode, foge do razoável, você fica com uma grandíssima probabilidade ao seu favor. Só que tem gente que não tem paciência. Não tem paciência para uma empresa que é boa ficar barata, não tem paciência para entrar num trade com alta probabilidade, quer ficar roletando a todo momento. Eu entendo, né? Mas faz parte, você entrar na hora certa, no ativo certo, coloca dinheiro no seu bolso. Como se proteger? Você sendo brasileiro, tá imaginando que vai rolar um quiprocó no mundo, a gente bota o BOVA11 e você consegue, por exemplo, fazer um seguro de carteira, né? Você consegue estar montando aí uma put mais longa, comprar uma put longa, nunca compre uma put curta, porque você vai ficar pagando teta, não compensa, entendeu? Monte aí, por exemplo, uma put longa aí no BOVA11, com vencimento lá para dezembro, alguma coisa nesse sentido, né? Geralmente uma put aí mais dentro do dinheiro, aqui nos 125 aproximadamente, né? Nesse vencimento mais longo, vai te dar aí uma tranquilidade para você blindar a sua carteira. Não vou entrar em detalhes aqui como é que dimensiona a quantidade de put que você compra, mas você consegue se proteger nesse sentido aí. Ou lucrar com a volatilidade, se você olhar o VIX também elevado, você consegue fazer operações como Iron Condor, como o Strangle, venda de put,
tá? No momento que o spike está muito acelerado. Sempre coberto na medida do possível, tá bom? Ou travas também no crédito também se beneficiam dessa queda da volatilidade. Mas na Bolsa Americana você pode operar diretamente esses ativos aí americanos. Então é mais simples e tem mais oportunidades para você olhar. Na Bolsa Brasileira, proteção, então, recapitulando, BOVA 11, você consegue proteger a sua carteira. Vai rolar um quiprocó muito grande, igual a gente falou da desemprego, então você já consegue começar a se proteger nesse sentido. Não estou fazendo recomendação, isso é o que eu estou fazendo, é o que eu informo meus alunos, e eu estou falando para vocês aqui, para vocês ficarem de olho na economia americana, hein, porra, porque com essa Sam Rule aí já ativa, cara, a chance de acontecer um desastre aqui para frente é maior do que 50%, não é não? Então, proteger e atacar são as duas possibilidades que você tem para se aproveitar desse cenário de alta volatilidade e de possibilidade de algum crash na Bolsa Americana, tá bom? Você consegue fazer o hedge de carteira, você consegue fazer até um collar nas suas ações que você tem, você vende uma call, compra uma put, de forma que você protege caso caiam as ações, né? Se você não quiser se desfazer delas, ou mesmo uma put longa do BOVA serve muito bem também. Trade de volatilidade, vai ter eleições aí americanas chegando, muita volatilidade, é bom você aprender a dominar isso, tá? O VXX na Bolsa Americana ou o VXY também é um par parecido, são muito bons nesse momento e quem souber dominar eles aí esse ano 2024 vai botar muito dinheiro no bolso. Se você quer aprender mais sobre a Fortuner e como você faz para operar fora do Brasil, coloca aqui embaixo nos comentários sobre Fortuner e assim que as vagas estiverem disponíveis para a nossa segunda turma, eu informo você em primeira mão. Beleza? Bota Fortuner aí embaixo se você quer aprender a operar na maior bolsa do mundo. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço. Valeu!